paz do Senhor. Nós vamos agora fazer uma apresentação de um resumo de um dos tópicos do livro de Eugênio Merrill, que fala sobre a teologia do Antigo Testamento. Especificamente, nós vamos falar sobre o profeta Isaías. No tópico que nos foi designado para fazer esse texto, ele fala que, inicialmente, ele começa tratando a respeito da autoria do livro de Isaías, em que alguns estudos negam que o livro tenha sido escrito por somente uma pessoa, mas por 3 Isaías, em épocas diferentes. Não concordando com essa tese, Merrill afirma que Isaías, sim, era o autor do próprio livro. Isaías era cidadão de Judá e não é surpreendente que sua mensagem tenha sido dirigida exclusivamente à sua nação. A composição do seu livro apresenta uma variedade de temas que elas podem ser agrupadas em 6 tópicos. Nós vamos citar esses 6 tópicos e cada um deles. Por exemplo, nós vamos falar sobre a rebelião de Judá, que é um dos tópicos do livro de Israel, que ele refere-se justamente à infidelidade da aliança que o povo de Israel teve com Deus. Um outro tópico também, o segundo tópico, que fala sobre o julgamento de Judá. Anuncia que o Senhor dos Exércitos ele tinha um dia reservado para esse julgamento. O autor ele nos relata que a tragédia é que o Senhor tinha plantado no seu povo como uma vinha em um pedaço de terra escolhido, esperando que eles produzissem bons frutos. Quando chegou a hora da colheita, entretanto, eles apenas encontraram uvas azedas. E aí haveria o julgamento de Judá, refere-se também ao grande dia do Senhor sobre toda a terra, pois a humanidade quebrou a aliança eterna. Um terceiro tópico é sobre a restauração de Judá. Ainda havia esperança de evitar o julgamento de Judá. Em Isaías 14, versículo 1, por exemplo, declara que o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Por exemplo, nos capítulos 40 a 66, talvez o principal tema dessa parte do livro seja tratando sobre o êxodo, do retorno do povo do exílio babilônico. O quarto tópico ele fala sobre o servo messiânico e o Salvador. No livro de Isaías é cheio de alusões ao Messias. Por exemplo, no capítulo 7, em que do ponto de vista da teologia cristã, a figura mais famosa é Emanuel. Na primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 39, o Messias tem sinais de realeza davídica. Porém, na segunda parte, ele é tratado mais pelo termo de servo, abrangendo até mesmo o sofrimento e a morte. Também existem outras interpretações da identidade do servo, como o próprio profeta, como a nação de Israel, como um remanescente de Israel. Porém, a percepção correta é que seja um indivíduo, pois uma nação ou um grupo de pessoas não poderia assumir papéis de expiação e redenção. Não pode ser o próprio profeta, pois não há como explicar o que o qualificaria para sofrer e expiar os próprios pecados. Isso sem falar nos pecados dos outros. O quinto tópico que a gente pode citar, que a gente pode dividir o livro de Isaías, ele fala sobre os oráculos contra as nações, para tratarmos da soberania do Senhor. É preciso antes lidarmos com as soberanias conflitantes representadas pelo reino do mundo. A Síria era o principal e mais ameaçador poder humano na época, mas que teve sua derrota pela Babilônia. Outros exemplos de soberania conflitantes apresentados pelo autor são a Babilônia, Tirom e Edom, sendo todas elas derrotadas pelo poder do Senhor. E aí, o último tópico que a gente pode dividir o livro de Isaías, fala sobre o estabelecimento do reino de Deus, que é o objetivo da criação, mas que foi tolhido pelo pecado do homem, mas de maneira alguma acabou com este objetivo. As medidas adotadas pelo Senhor para redimir, renovar a humanidade e reabilitar o reino de Deus tornam possível que isso aconteça, mas os reinos do mundo precisam ser removidos para dar espaço ao reino de Deus, que entrará em pleno vigor no dia escatológico do Senhor. Agora, nós vamos ver o pastor Guilherme que vai dar continuidade nesse vídeo. Boa noite, a paz do Senhor. Falando sobre o profeta Isaías, através do texto de Jacques Vermeulen, no livro do Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, onde nós vamos ver que essa escrituração de Jacques Vermeulen, ele divide Isaías em 3 Isaías, vamos dizer assim. De Isaías de 1 a 39, ele fala sobre o proto-Isaías. De Isaías 40 a 55, fala sobre Deutero Isaías. E de Isaías 56 a 66, o trito Isaías. Então, ele segue uma linha de raciocínio, de pensamento teológico, onde o profeta Isaías não seria o autor completo,
de todo o livro, contrastando com o que Eugênio Merrill crê e também usa em sua linha teológica. Depois ele fala mais sobre o messianismo e escatologia, onde ele diz que o termo Massia, ungido ou Messias, é utilizado apenas uma vez e com relação a Ciro. E o sinal proposto pelo profeta devia ter sentido para as pessoas do seu tempo e não para as gerações distantes, não para o futuro. Então, ele mostra também que o livro de Isaías era para o seu tempo. Depois também a gente fala sobre o texto, o servo de Yahvé. Isaías 40:55 fala repetidas vezes de um ou de vários servos de Yahvé. Ou seja, querendo reafirmar que o livro de Isaías não é totalmente messiânico, mas um livro que era para o seu tempo, ok? Então essas são as principais diferenças que nós vamos ver no livro do profeta Isaías pelo Jacques Vermelho, ok? Boa noite a todos, Deus abençoe, paz do Senhor.